Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Sandra Portela e eu estou aqui no Centro Espírita Harmonia para proferir a palestra para vocês no dia de hoje. O título dessa palestra se chama Capas. Mas antes de começar a palestra, eu gostaria de, junto com vocês, na intimidade de cada um, da melhor maneira possível, para que vocês possam estar tranquilos, harmoniosos, que juntos possamos estar fazendo uma prece de acolhimento, tá bom? Então, fechemos os olhos, vamos nos sintonizar com a noite de hoje, com a temática. E te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome, que essas reflexões da noite de hoje sirvam para esclarecimento da nossa alma. Que possamos ir em busca de um futuro melhor, mas também de um presente mais consciente a cada dia. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Então vamos lá. O título se chama Capas. Para darmos início a essa temática, eu gostaria de trazer para vocês dois momentos históricos da presença de Jesus com as pessoas, né? Uma na casa de Pedro e uma a caminho de Jerusalém, onde iria acontecer a crucificação. E essas duas histórias, essas duas mensagens, elas trazem para nós a ideia do que nós estamos chamando de fé, fé raciocinada. É mais ou menos assim a história. A primeira, ela acontece na casa de Pedro, onde as pessoas estão reunidas em volta de uma mesa, e Jesus está com alguns dos discípulos. Antes de dormir, eles sempre faziam esse encontro, essa conversa, e André se apresentou de uma maneira muito tensa, muito triste, mas também revoltada ao mesmo tempo, e demonstrou a sua raiva na sua fala, quando disse que estava com raiva mesmo dos fariseus por tudo aquilo que eles faziam com as pessoas, e que ele não aceitava, ele não entendia aquilo e ele não aceitava. E demonstrou realmente de uma maneira muito rancorosa aqueles sentimentos. Jesus, muito sábio, prestou atenção, ficou atento e com um olhar magnetizador disse a todos que estavam lá de uma maneira muito, muito, muito harmoniosa, né, e amorosa. E disse a seguinte frase: desde quando estarmos diante de uma escola como a vida, vamos aprender a ter sentimentos contrários ao amor. O amor é um caminho. Ele demonstra para todos nós um formato seguro, de um caminho seguro, onde devemos chegar. Então, seja qualquer dúvida que você tenha nesse processo, preste atenção no caminho do amor, porque ele é seguro. E aí, Jesus, para acalentar aqueles corações, ele contou a seguinte história, que diz o seguinte: havia algumas famílias num tempo bem remoto, bem antigo, e essas famílias, entre elas discutiam de uma maneira bem fervorosa a natureza do Criador, ou seja, a natureza de Deus. Então, uns diziam: não, o Deus tem a força e a ideia da madeira. É na madeira que a gente pode ver essa natureza. O outro: não, é o sol. O outro dizia: não, é a terra. O outro dizia: não, é a água. E assim as famílias e aquelas pessoas da época até brigavam entre si, porque um defendia mais que o outro a sua ideia. A verdade é que essa confusão trouxe as pessoas naquela época, naquele tempo, uma briga entre eles, a ponto de definirem o que cada um
né, achava que era, e assim, de uma maneira geral, acabavam com a natureza, porque brigavam entre si. Então, os que defendiam a madeira lesavam a natureza pela madeira, né? A água, a terra e por aí vai. Nisto que apareceu um mensageiro no processo. E esse mensageiro apareceu no sonho para alguma dessas pessoas e disse o seguinte: olhe, Deus, Ele está em tudo, mas principalmente na harmonia entre si toda. Não existe Deus em partes, existe a experiência e a harmonia do todo na sua prática existencial. Então, não alimente as especificidades, mas sim o todo. E traga esse todo para a sua vida em harmonia com as pessoas. Então, a natureza, os reinos e as pessoas necessitam de estar em harmonia para que Deus apareça. André prestou bem atenção nessa história e ficou cabisbaixo, envergonhado, porque ele entendeu a mensagem. Ele entendeu que aquilo não só era para ele, mas para todas as pessoas, os seres que pudessem estar em dúvida sobre o que era a fé, o que era o exercício da paciência, o que era o exercício de determinadas virtudes para lidar com o que era contrário, com o que não era bom. Isto é um caso, é uma situação, foi uma mensagem. A outra mensagem é o que diz respeito diretamente ao texto, que cabe o título, que se chama Capas, que diz sobre o cego de Jericó, que vai falar também da fé. A mensagem, a história conta a seguinte maneira. Estava Jesus indo a caminho de Jerusalém. Ele sabia que ia acontecer a crucificação. E no meio daquela multidão, daquele calor, daquela balbúrdia, daquelas gritarias, porque alguns queriam que ele realmente morresse, outros não, o adoravam. Então era uma mistura mesmo de sentimentos e de emoções naquela época. E Jesus ia passando pela multidão e eram muitas pessoas. E as pessoas pegavam nele, pegavam nos pés, nas roupas, gritavam palavras, né? Então era até meio difícil de você saber quem era quem estava falando o quê. Mas tinha uma dessas pessoas estava no meio do caminho, mas também no meio da multidão. Era um cego que, muito tímido pela sua condição de vida, se recolheu a vida toda, não se expressava, dependia muito das pessoas para fazer as suas coisas, as suas necessidades. E foi com muita dificuldade que ele chegou até onde ele chegou e quase meio pisoteado estava ali. Então, o que ele podia fazer de enfrentamento contra todas aquelas pessoas, em relação a todas aquelas pessoas? Ele tinha que gritar. E ele gritava: filho de Davi, me ouve, me tire dessa situação, tenha piedade de mim. Ele fazia isso várias vezes. E as pessoas ali: fica quieto, cala a boca, não fale assim que a gente precisa sentir ele passar por nós. E os outros: cala a boca, porque ele não faz cura nenhuma, ele é um charlatão. Mas ele gritava mais alto, até que ele ficou muito tímido pelo que a multidão dizia para ele. Porque a multidão dizia: fica quieto, não fala nada. E ele se recolheu novamente. Nisto, Jesus estava passando bem próximo a ele e disse assim: você. Quando ele disse você, poderia ser muitas pessoas, mas houve aquele silêncio na multidão. Jesus parou, ficou olhando para ele, ele não enxergava. Ele simplesmente levantou com uma força, com uma coragem, e sem olhar para Jesus, ele começou a enxergar. Sem ver Jesus, ele começou a enxergar. E aí ele viu Jesus realmente em carne e osso. E aquilo foi uma comoção. Então, a mensagem, ela vem trazendo uma mensagem de fé, de entendimento de como isso poderia se dar diante da nossa realidade.
Para muitos de nós, muitas vezes, estamos enfadonhados com a nossa reencarnação. Enfadonhado pelas mesmices, pelas pessoas, pelos desentendimentos ou entendimentos, mas a vida cotidiana, ela pode ser um pouco que enfadonha para algumas pessoas. E na verdade, isso pode causar uma certa inércia de olhar o mundo além da linha do horizonte, de olhar para a realidade como uma realidade que pode ser ativa, que ela pode ser vital, que ela pode ser real. E as pessoas não percebem isso. Se quisermos ver de perto esse Jesus, esta emoção, viver esse sentimento, estar conectado, porque na verdade é isso, é estar conectado com o alto, com sentimentos mais sublimes, é importante que possamos desnudar de qualquer aparência e levantar e com a confiança sentir essa conexão. Então, essas duas histórias, elas vão falar exatamente disso. E é neste olhar, é nesta premissa que eu gostaria de conversar com vocês sobre o quanto e quantos de nós estamos muito acomodados em tirar essa capa para se conectar. Entenda a capa desde algo fisiológico aparente, físico aparente, não importa. O que importa neste momento é você compreender que você pode estar nessa situação. Então nós vamos começar a refletir sobre isso, para um entendimento mais amplo, para um entendimento do próprio espírito, porque estamos falando de espírito para espírito. Nós estamos conversando para o espírito. E se quisermos falar de imortalidade, onde é um assunto recorrente dentro dessa casa, precisamos também estar desnudos de muitas capas. Então, vamos fazer essa reflexão. Então vejam que a mensagem é uma mensagem clara, ela é objetiva, ela é uma mensagem suave, ela é uma mensagem que vai chamar a nossa atenção do uso da nossa aparência, de como é que nós, às vezes, somos tão limitantes em ser e estar no mundo. É interessante pensar de que a luta humana, a vida humana, quando a gente fala de luta humana, vida humana, nós estamos falando dos embates, às vezes, que nós temos quando estamos diante da família, quando estamos no trabalho, quando estamos nos relacionando, quando estamos lidando com os nossos filhos, quando estamos lidando com nós mesmos. Muitos de nós não percebemos, não sabemos direito o porquê estamos fazendo aquilo, porque não estamos nem raciocinando, às vezes utilizamos do instinto de uma maneira às vezes também tão selvagem, de que as nossas relações e o nosso mundo ele fica muito deteriorado. Então, essa luta na reencarnação, esse dia a dia na reencarnação, exige de nós determinados requisitos, pressupostos, pré-requisitos, que vão fazer com que os nossos pensamentos, as nossas reflexões, as nossas experiências cotidianas, elas possam estar atualizadas. E aí, o que acontece é que vamos, aos pouquinhos, nesta reencarnação, tirando os mantos, tirando as capas, tirando as crostas, como se fosse aquelas... como se fosse um navio no fundo do mar, onde as conchas pudessem estar tão arraigadas naquele casco e que só tirando da água, só lavando com água doce para que aquilo pudesse estar deslocado, né? Descolado. Então, a nossa vida é um pouco isso. Nós vamos vivendo
vamos aparecendo nas reencarnações com uma roupagem, com uma capa, que de vez em quando é preciso sairmos dessa inércia e atuarmos de uma maneira mais propositiva, de uma maneira mais positiva, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais consciente. E estar no mundo a ponto de você poder se reconhecer no mundo como um ser que tem muitas possibilidades, muitas formas de ser, que você tem algumas características que foram adquiridas de outras vidas, mas tem as características desta vida também. E de que tudo isso pode ser trabalhado, pode ser aproveitado, mas também pode ser ressignificado. Porque muitos ainda, a maioria de nós, estamos com as capas ainda do passado, cheias de crenças essas capas. Capas que trazem mágoas, trazem lembranças e ficamos presos, limitados naquele processo. Então é importante que diante de muito do nosso cotidiano possamos olhar para nós mesmos e observar que nem somos o diabo e nem somos os santos, mas que estamos num momento de reinterpretação de si mesmo. É possível você olhar para a sua família hoje, é possível você olhar para os seus amigos, é possível você olhar para você mesmo, como você lida, como você trata seus filhos, como você trata a si mesmo, a sua mãe, os seus familiares, como você trata as pessoas quando você manda mensagem. É possível você olhar para você hoje, nessa reencarnação, de uma maneira muito mais desperta. Porque olha, veja, olha que interessante você nessa jornada hoje. Você se encontra aqui conosco. Você está buscando, você está pesquisando sobre quem é você. O que você quer nesse mundo? O que você veio fazer? Muitos de vocês estão na ULI, na Universidade Livre do Espírito, estudando sobre o Espiritismo, tentando compreender a si mesmo através do entendimento da imortalidade da alma. Mas quando você se permite olhar dentro de um contexto muito mais profundo, se ressignificando, entendendo da onde vem, para onde vai, o que você está fazendo, quais são os seus pensamentos, como você se comporta, quais as habilidades que você ainda não adquiriu, porque você ainda não se apropriou, porque você ainda não quis aprender, porque você teve preguiça de poder avançar. Você pode se perguntar por que você não faz determinadas coisas, mas faz outras. Você pode se perguntar, nesse momento da nossa reflexão, por que você gostaria de tanto, você tinha um determinado sonho, você não avançou com eles. O que te fez parar? O que te fez, durante esse processo reencarnatório, não tirar determinadas capas? É um medo? É o medo de se reconhecer? É o medo de olhar para si mesmo e não se reinterpretar, com medo de conhecer quem você é? Ou será que é um medo das pessoas realmente verem quem você é? Então, todos nós temos um pouquinho disso tudo. Todos nós temos os nossos medos, os nossos recuos, o nosso recolhimento, igual o próprio cego de Jericó, que já estava cansado de viver naquela vida, mas não tinha uma altivez, não tinha uma vitalidade de poder se aceitar e ir à frente para em busca de novas formas de ser no mundo, mesmo cego. E nós? Estamos nessa busca? Estamos indo em busca de algo novo? Ou estamos batendo na mesma tecla? Ou porque durante a reencarnação o espírito ele precisa de novas experiências.
Porque se for para ficar remoendo as experiências do passado, ele não reencarnava. Então, a reencarnação é um novo corpo, é um novo momento, é uma nova etapa, é um novo aprendizado. Então, em que momento vamos olhar e dizer assim, eu preciso dar esse salto, eu preciso me renovar, eu preciso tirar o meu manto do passado e estar em outro momento, eu preciso descobrir onde estão os tesouros da minha subjetividade, onde estão os maiores campos para o aprendizado. Às vezes, o terreno com que vamos plantar, né, é o mesmo que vamos colher. Às vezes o terreno está cheio de pedra, ele não é bem irrigado, ele é seco. Mas cabe a cada um de nós retirar essas pedras, molhar esse campo. Cabe a cada um de nós saber qual é a melhor semente para cada terra. Então, se nós não ficarmos diante de nós mesmos em reconhecer determinadas dificuldades, determinadas falhas, determinados obstáculos para avançar, se não fizermos um mergulho de reconhecimento próprio, é muito difícil você avançar e tomar outras atitudes e renovar sua vida. Então, quando aquelas duas mensagens trazem a ideia da fé, ela chama a atenção de que dentro de cada um de nós, na nossa consciência, dentro na nossa essência, o nosso ser mais elevado, ele tem algo que pode ser despertado. Então, tire a capa para poder enxergar tudo isso. Se permita viver novos momentos e sair dessa rotina. A rotina, às vezes, ela nos atrapalha, porque não conseguimos, às vezes, tomar um outro rumo, porque aquela rotina é uma rotina segura. Existem pessoas que fazem o mesmo caminho há anos para ir para o trabalho. Existem pessoas que fazem o mesmo caminho há anos para ir para as suas casas. Que tal você fazer um outro caminho? Porque os pensamentos e as reflexões, as intuições, elas vão vir de uma maneira mais vívida, de uma maneira diferente, de uma maneira às vezes contraditória. E isso vai ser bom, porque você vai ter pensamentos contraditórios daquilo que era rotineiro. E você vai, olha, eu nunca tinha pensado. E você vai começar a higienizar os seus pensamentos, o seu caminho, porque você está fazendo um outro caminho inclusive material. E isto ajuda, o ambiente ajuda também você fazer uma retomada de vida. Eu não sei vocês, mas experimentem. Eu já fiz isso algumas vezes comigo do ponto de vista material. A fazer uma retomada do seu ambiente material. O seu quarto, o seu guarda-roupa, os móveis da sua casa. Fazer uma retomada de ambiente. É claro que as mudanças e toda a nossa essência, o nosso espírito, nada disso precisa. Mas você sabe que isso ajuda enquanto reencarnantes e ainda não tão despertos. Eu cheguei a fazer esse exercício uma certa feita e isso me ajudou muito nas minhas reflexões, na minha forma de pensar, mudança de caminho durante dirigindo o carro, formas de estudar, locais de estudo, mas enfim, isto não é de tanta importância, né? A importância é você ir a fundo de si mesmo, seja através das suas terapias, seja através de você mesmo, seja através de uma conversa como essa e fazendo as suas reflexões, compreender quem é você. Por que que você toma determinadas ações dessa forma, com este olhar? Por que que às vezes é difícil para você tirar a máscara do que a gente chama de máscara de conveniência? Porque às vezes nas nossas relações é muito conveniente sermos do jeito que somos, tomarmos determinadas atitudes no conforto do nosso ser. E muito pouco a gente faz para ser diferente. Às vezes,
uma sinalização de uma pessoa ou outra nos chama a atenção do nosso comportamento, mas aí às vezes não gostamos, nós ficamos chateados, nós não aceitamos uma avaliação, não aceitamos um comentário, às vezes dentro de casa mesmo. Então isso às vezes nos incomoda, mas é isso que é interessante. Quando tudo isso nos incomoda, é porque estamos começando a estar prontos para fazer essa reflexão. Começamos a estar prontos para fazer uma visitação interna, fazer uma visita em nós mesmos, né? E aí as virtudes, elas são bem-vindas, a virtude da coragem, da paciência, da responsabilidade, de você buscar a preciosidade do ser que você é, do sujeito que você é. Então, esse é um bom caminho para poder iniciarmos. Esse sendo um começo de caminho, eu começo a chamar a atenção por uma coisa muito, muito importante, que é você compreender o que é espírito e o que é personagem. Repare só. Às vezes as pessoas acham que você reencarnado, você é o espírito. Você é um espírito que está em um corpo que se apresenta como personagem X. Eu estou como personagem Sandra. E diante de mim existem outros personagens. Mas, às vezes, essa Sandra, ela é bem diferente do espírito. Tanto que, muitas vezes, ao dormir, nos encontramos em determinados lugares completamente diferentes, com pessoas completamente diferentes, e que às vezes não acreditamos muito que era possível, que isto é real. É bem interessante. Quando você começa a fazer o exercício do entendimento sobre a imortalidade da alma, você começa aos poucos a perceber que existe um certo espaço, uma pequena diferença aí, ou talvez grande diferença entre o espírito que você é e o personagem que você traz na sua reencarnação. Porque o personagem que você traz na sua reencarnação é um personagem que precisa de mais conhecimento, um determinado estudo, um determinado aprendizado, experiências, para que ele possa ter impactos, para que ele possa ter uma certa referência, para que ele possa decidir o que é melhor para ele. Então, quando ele está no personagem, a tendência é ele estar o que a gente chama de limitado. Ele tem uma consciência limitada de si mesmo. Ele não tem ainda a experiência que chega para ele de todas as outras reencarnações. É raro isso. Às vezes ele não consegue. E ele vai conseguir, sim, ele vai despertando a partir do momento que ele vai compreendendo essa relação entre o personagem dele e o espírito que ele é. Como é que a gente pode estar atento a isso? Como é que, para que isso fique mais claro para nós, o melhor exercício é aquele que estimula você a viver o espírito sendo no mundo um espírito e vivendo no mundo material. Ou seja, você consegue saber, sentir e viver a imortalidade estando na carne? Esse é o maior aprendizado e isso ajuda a gente entender que capas nós estamos usando em determinados momentos. É muito interessante se apropriar disso, porque isso facilita toda uma abordagem daqui para frente. Respirar, sentir e viver a imortalidade é se perceber imortal diante das adversidades, por exemplo. Então, quando você
se coloca à disposição para fazer esse exercício, a morte, por exemplo, o medo da morte ele diminui ou zera, porque você sabe que a vida continua e que aquilo é um pequeno momento da sua vida que serve como uma experiência. Então, em si, o personagem ele é muito mais ignorante do que o próprio espírito. Como você pode ter esse acesso, né? Todo mundo pode. Adenauer costuma dizer pra gente de uma maneira muito, muito engraçada, né? De que a gente usa o nosso tempo de uma maneira muito irregular. Eu gosto da forma como ele coloca, né? E ele chega a dizer de que se a gente soubesse usar o tempo direitinho, as 24 horas não ia dar, né? Porque, aliás, dentro das 24 horas a gente ia ter tempo sobrando, se a gente soubesse usar o tempo, né? Então ele diz assim, olha, quando você está dirigindo, você está dirigindo, pense. Quando você vai dormir, diga para o seu espírito onde você quer ir, com quem você quer conversar, o que você deseja fazer. Quando você está fazendo nada, pense sobre isso. Não se limite a não pensar nada. Não se encontre num ócio perigoso que é a preguiça, né? Se permita expandir a consciência a tal momento que aos poucos você vai conseguir acessar a você mesmo. Aos poucos você vai começar ao que a gente chama no popular de se desmaterializar e se espiritualizar, né? Então, deixar esse mundo sem sair dele é um desafio maravilhoso. É você não usar a matéria como a única e a grande referência. Não. É o espírito que domina essa matéria, é o espírito que vai dizer a referência que ele tem como espírito imortal ou como a matéria deve se comportar. Então, refletir sobre você é também ao mesmo tempo parar de ficar olhando o outro. É parar de pensar sobre o outro no sentido de fazer as suas críticas, criar outras crenças. Se reelabore, se reinvente. Parta de você como uma referência experimental. O outro, diante das experiências dele, diante das dores dele, não esqueça que é a dor do personagem. Às vezes ele não está percebendo e refletindo como você aqui agora. Você que agora junto comigo está fazendo um esforço grande para que juntos possamos pensar como imortais. Então, de uma maneira bem perto do que nós estamos vivendo na atualidade, é o Covid, é a pandemia, é algo a nível mundial. Como é imaginar ou perder um ente querido? Não é uma coisa fácil, mas se pensarmos e pensássemos como imortal, iríamos reconhecer e compreender que aquilo faz parte da vida e que todos, de uma maneira ou de outra, isto vai acontecer. Porém, o que cabe a cada um de nós é como estamos alimentando essas relações. São relações possessivas? Qual é a capa que eu não quero me dispor? Porque na hora que eu tirar a capa eu vou ficar nu. E aí eu vou aparecer. Eu vou aparecer do jeito que eu sou. A minha alma vai se apresentar a todos vocês, vai se expressar dessa maneira. E o jeito que eu sou, às vezes nem eu mesmo aguento, nem eu mesmo aceito. Então, durante a retirada da capa, que é a experiência, e a retirada da capa, que é a experiência propriamente dita, é importante que começamos a fazer pensando em nós, não se criando dependência dos outros ou das coisas. A vida é sua, a vida é minha, a vida é de cada um e é preciso que possamos reservar tempo para que isso se dê de uma maneira clara, objetiva,
sólida, mais contundente. Aquele cego de Jericó que acordou e mesmo sem vendo, acordou, ou seja, deu um salto de coragem, de vividez, de fé. É possível em cada um de nós acordar e dizer assim, não, eu posso, dá para mudar, ainda dá tempo, eu sou imortal, dá para começar daqui. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, quando a gente começa a ter esse tipo de abordagem com nós mesmos, nossa vida muda. A nossa vida, ela é transformada. Ela é construída de uma maneira que você possa sair de crenças e sistemas que você mesmo se meteu, que você mesmo criou para você. O Espírito é o Senhor da vida. A morte, ela não existe. Mas como pontuar isso o tempo todo nas nossas abordagens? Ele não é nada complexo, é algo simples, mas pode ser trabalhoso para algumas pessoas. Então, nas suas relações familiares, por exemplo, não se incomode com uma fala, com algo mais ríspido, porque o propósito, como Jesus disse na mensagem com André, o propósito é o amor. Não existe outro propósito da vida nas relações. Então, se é o amor, eu preciso ter paciência com as pessoas. A paciência é um caminho de aprendizado, renúncia em alguns momentos, a você ser uma pessoa pacífica, uma pessoa paciente, agora não uma pessoa passiva. Você precisa dizer o que está errado, o que está certo, o que você concorda, o que você não concorda, mas você consegue dizer isso diante do imortal que você é, diante de uma condição que você consegue olhar, orientar e também educar as pessoas ao mesmo tempo, porque é para isso que estamos aqui, é para isso que essas experiências elas existem. As suas habilidades em lidar com o novo, vai até onde? O que você ainda não conseguiu fazer, atingir para ter essa habilidade? Pergunte-se, porque isso vai contribuir nesta reencarnação para que você esteja bem na outra reencarnação. E de alguma forma, aquilo que foi bom que você adquiriu nas outras reencarnações vai aparecer. Ela vai aparecendo, você vai lembrando e você dizendo, olha, eu posso usar isso aqui em meu favor, olha, isso daqui vai ser melhor eu tomar esse caminho com essa ideia. Então, a psique de todos nós começa a ser mudada e ela deixa de ser alienada, entende? Nós vamos começar a expandir o nosso psiquismo de tal maneira a ponto de nos reencontrar conosco mesmo nesse todo universal. E aí essa natureza dessa fonte de tudo que é, desse Deus que nós reconhecemos, vai estar ligados e conectados diretamente a todos nós. Mas cabe a cada um de nós fazer esse exercício no cotidiano. E só o fato de reconhecer que realmente somos limitados em muitas de nossas coisas abre caminho, abre espaço para estarmos mais abertos e não tão incomodados quando o outro fala, não tão incomodados quando estamos vendo brigas políticas, problemas na economia do país, problemas com seu filho, problemas com você mesmo, porque a paciência ela é eterna. Não dá para você resolver tudo de vez. Com o tempo você vai resolvendo as coisas, mas o que é a prioridade nesse momento para você? O que pode te trazer paz, calma? O que de prioridade você pode estar resolvendo? E aí a gente pode estar pensando nisso, né? E aí, pense na possibilidade de você, quando tem a ideia de tirar essa capa, ter a mesma ideia de que sair das aparências. Quando você faz uma relação entre o personagem e o espírito, pergunte-se,
O que te paralisa durante o caminho para essa conexão com Jesus, por exemplo? O que te prende? O que faz muitas vezes você recuar? O que faz muitas vezes você não fazer, não querer essa conexão? Porque se você está em busca de compreender como é que isso funciona, se você está em busca de se apropriar não só de um conhecimento, mas sentir a imortalidade, o que está te travando durante este caminho? Assim como o cego de Jericó, que por muito tempo ficou recluso porque não aceitava muito a sua condição, mas num determinado momento sentiu aquele ímpeto, aquela vontade, aquela fé apareceu depois de tanto sofrimento. Pergunto, por que sofremos? Por que a nossa realidade, por que esse nossa forma de ser nos prende a um sofrimento? Por que nos incomodamos com os estigmas que as pessoas constroem sobre nós? Por que nós nos incomodamos com determinadas falas ou falácias das pessoas para conosco? Por que ficamos tristes, chateados quando algumas pessoas nos traem, nos enganam, mentem para nós? Por que as pessoas elas se chateiam conosco quando nós atraímos, quando nós mentimos, quando nós criamos estigmas, quando nós fazemos comparações, julgamos? Por que isso incomoda a humanidade? É algo para se pensar. E esse incomodar é a tal da capa que não sai. É isso que faz a gente se paralisar durante o caminho. Penso que estamos em busca de algo. Queremos alguma coisa. Alguma coisa está nos chamando a atenção para a busca de sentido. Alguma coisa nos chama a atenção para uma busca de vontade de estar no mundo com muito mais sentido, com sentimento e emoção que dá prazer, com sentimento e emoção que nos traz uma certa felicidade, um bem-estar. Esse bem-estar que vai nos levar futuramente a um equilíbrio, uma paz interior que não acaba nunca. Então, quando eu me pergunto aonde estão os meus tesouros tão subjetivos, que essa armadura, esta capa, não deixa nem eu os vê-lo, porque eles são meus. Eles não são de ninguém. Eu não preciso me preocupar que alguém vai tirar eles de mim, porque os tesouros são meus. Eu só preciso me lembrar aonde eu os guardei. E para lembrar aonde eu os guardei, é muito importante que eu me conecte com a espiritualidade, por exemplo, já que eu sou um espírito. Como é que um espírito que vive na carne vai se conectar só com a matéria? Como vai ser uma caminhada de sofrimento para esse ser? Como vai ser pobre as experiências desse ser? Porque o espírito faz conexão direta com o espírito. As intuições, elas aparecem. E quando você faz esse processo de se conhecer a si mesmo, você consegue entrar em contato com o que algumas pessoas vão dizer que é o contato com o seu eu superior. Então você sai desse personagem e vai em contato com a sua própria essência. E aí é um mundo fantástico, porque você não só tem acesso à sua realidade pura, como você tem acesso a muitas outras intuições para um caminho melhor na sua jornada evolutiva. Então, muitos momentos a gente passa a justificar tudo e todos
quando acontece alguma coisa em nossas vidas e a gente está ali usando capas. Tire, não justifique mais. Não utilize isso como amuleto, como algo que vai te trazer para um espaço em que você não sai dali. Ali te deprime, ali te traz para baixo, não te dá aquele ímpeto da fé. Então, queira avançar, queira utilizar das melhores ferramentas que você pode para os dias serem diferentes, para que você possa começar a fazer essa conexão e mesmo sem ver o alto, sem ver os espíritos, que são tão mais sábios muitas vezes do que nós, não superiores, mas sábios pelas suas experiências, ou que estão compartilhando conosco as suas experiências, mesmo sem vê-los, você os percebe, você os sente, você então consegue aos poucos sair das aparências, você começa a se apresentar, fazer uma conexão com o alto de uma maneira que seja você puramente. Eu contei essa história uma vez numa palestra, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, mas uma vez eu estava dirigindo e pensando sobre a minha vida, né? O quanto eu queria estar em paz. E por algum momento, eu dirigindo, eu fiquei com uma paz que eu nunca vivi aquilo. Eu gostaria de ter a oportunidade de sentir isso de novo. É como se o todo saísse de mim e eu visse a mim mesma. De repente, eu ainda dirigindo, olhei assim para o alto e como se o alto me puxasse em questão de segundos. E eu mesmo disse para mim: eu sou inquebrantável, nada me acessa. E voltei. Aquilo foi de uma experiência tão agradável, tão sutil, tão importante para a minha vida, que eu consegui entender a diferença do que é o espírito e do que é o personagem. Aquilo era a minha essência puramente me dizendo quem eu era. E aí depois eu fui fazer uma relação do porquê que eu tinha pensado aquilo e sentido aquilo naquele questão de segundos e o que eu estava pensando anteriormente, né? Eu estava muito preocupada com algumas coisas que eu deveria fazer e que precisava fazer, que não tinha dado tempo, enfim, um certo grau de ansiedade para que as coisas acontecessem. E de repente eu consegui me permitir um estado harmônico de paz interior e captar e fazer essa conexão de uma maneira muito natural. E aí, hoje, eu eventualmente, né, quando entro assim às vezes num grau de ansiedade ou me preocupo com uma coisa ou uma outra, assim como todo mundo, eu me pergunto: o que eu estou buscando? Que fome é essa espiritual que eu tenho que eu ainda não encontrei? O que eu posso fazer para encontrar o meu tesouro que a princípio está tão escondido de mim mesmo? Por que os determinados momentos de medo nos paralisam as pessoas? Porque eu observo as pessoas também. Eu observo como as pessoas se comportam, como elas estão no mundo, como elas se apropriam umas das outras, como elas criam as próprias crenças dentro das suas do seu jeito de ser no mundo, né? Como elas convivem entre família. Então, eu olho para as pessoas, mas não como uma referência, mas até para interpretar que eu não sou diferente, eu não sou muito diferente disso, mas que eu posso escolher os meus próprios caminhos. Então, hoje, eu consigo com mais facilidade observar as minhas tendências, aonde eu sempre escorrego, aonde eu sempre estou errando, mas aonde eu sempre estou acertando, qual é o melhor caminho para eu estar mais em paz, mais harmoniosa dentro de mim. E observando isso, eu comecei a saber quais as habilidades que eu não tenho, mas eu preciso adquirir para continuar acertando. E esse continuar acertando está muito atrelado a mim diretamente ao que eu chamo de harmonia, ao que eu chamo de paz. Então, não me abalar muito
para as dores do mundo, aos medos das pessoas, aos meus medos. Então isso já não faz tanto um estardalhaço dentro de mim como fazia antigamente, porque a minha forma de ver o mundo é outra. Então hoje eu já reconheço que em determinados momentos as capas são pesadas. Então eu, com muito cuidado, as retiro e busco enfrentar o mundo de uma maneira diferente. Eu faço uma experiência diferente nessa vida reencarnatória para saber como é que eu vou me sair, como é que eu sair daquelas aparências e me mostrar para o mundo, me expressar para o mundo como sou em realidade, favorece o meu crescimento, favorece ao meu crescimento interior. E isso é fantástico porque quando você tira as máscaras que você usa o tempo todo no mundo, quando você começa a ser a você mesmo, você começa a perceber de que você fica mais leve, de que você não fica com tantas caraminholas na cabeça, que a forma de se relacionar com as pessoas é uma forma mais leve, de que você não trava tanto porque você já tira as capas. Então, se você começar a observar, você já não paralisa-se tanto diante das adversidades do mundo. Você começa a se conectar melhor com a realidade. Então, a ideia da morte, por exemplo, ela já aparece para você de uma maneira mais natural. Você começa então a entender que o que você precisa trabalhar é a possessão com as pessoas, na relação com as pessoas. A que ponto e até que tamanho você é possessivo? Por que você não quer largar? Por que você não olha para também a morte das pessoas, não só a sua, como algo natural? Então, é muito importante, sabe, que possamos olhar para o mundo, olhar para a natureza das coisas de uma maneira que cada um possa estar fazendo um exercício individual. Que as pessoas elas podem até servir de exemplos, mas não como as referências para você mesmo. Você é a sua referência, você é a sua experiência, você é a sua evolução, você é o ser que busca essa conexão. E na verdade, quando você percebe tudo isso, a conexão é você mesmo, a conexão está no todo. Lembra o que Jesus disse a André e a todos aqueles durante a mensagem de que Deus está em tudo? Então, esse é um excelente exercício para que possamos compreender o que é esse todo, o que é a fé, e que cada um de nós, né, de alguma maneira possa pensar sobre isso, tá bom? Eu queria encerrar com vocês com uma prece e queria pedir, vamos aproveitar e falar de conexão, que vocês possam estar se conectando com vocês mesmos, fechando os olhos e agradecendo a Deus, ao universo e a Jesus pela companhia. Obrigada, Senhor da vida, por todos os ensinamentos e essas reflexões, que possamos pensar sobre a nossa reencarnação, sobre a nossa fé, sobre o nosso personagem, que possamos trilhar caminhos melhores daqui para frente. Sei conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Uma boa noite para todos vocês.